Ora, viva, muito boa noite, caro telespectador internauta. Seja muito bem-vindo à última edição do Telenotícias, já sábado, 30 de agosto de 2025. Seguimos com as notas que marcam a atualidade nacional. Começamos por referir que o Governo apreciou e aprovou o relatório de participação do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, em diferentes eventos nacionais e internacionais. E na mesma sessão foram aprovadas propostas de leis a submeter à Assembleia da República. Nesta sessão, o Governo apreciou o relatório da participação de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, na 45ª Cimeira Ordinária da SADC, realizada em Antananarivo, República de Madagascar, a 17 de agosto de 2025. O Conselho de Ministros apreciou ainda o relatório de participação de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, na conferência da TICAD 9, em Yokohama, Japão, de 20 a 22 de agosto de 2025. Importa referir que, nesta cimeira, o Japão reafirmou o seu compromisso com Moçambique, através da retoma do projeto de desenvolvimento de Nacala, bem como apoio às áreas da agricultura, infraestruturas e promoção industrial da região. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou a proposta de lei que estabelece os princípios e regras para a concepção e elaboração de atos normativos do Estado a submeter à Assembleia da República. A proposta de lei estabelece princípios e regras que orientam o processo de concepção e elaboração dos atos administrativos do Estado, maiormente as regras de logística, e aplica-se a todo o processo de concepção e elaboração dos atos administrativos, tanto normativos, dizia, da competência dos órgãos centrais, dos órgãos de governação descentralizadas provinciais, às autarquias locais e demais entidades com poder regulamentar nos termos da lei. Esta proposta vai estabelecer etapas padronizadas e obrigatórias ao ser observadas por todos os órgãos do Estado com iniciativa de lei. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou a proposta de lei das publicações oficiais. A proposta de lei define as normas para a publicação e disponibilização no Boletim da República dos atos administrativos e normativos praticados pelos órgãos do Estado e dos atos praticados por entidades privadas, por forma a conferir maior previsibilidade, eficácia, credibilidade e segurança jurídica. Com esta proposta, serão fortalecidos os princípios de publicidade dos atos e a transparência, bem assim a segurança jurídica, como também facilita a consulta sobre os atos publicáveis pelas entidades públicas, privadas e particulares interessados, incluindo para estabelecer as regras de organização e produção do processo de publicação. Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que cria o Comitê Organizador Local dos 12º Jogos da Juventude do Conselho de Desportos da União Africana, da Região 5, abreviadamente designado por COL-AUSC R5. O decreto define uma estrutura multissetorial funcional que integra áreas de atividades indispensáveis à preparação, organização, acolhimento e realização dos Jogos a decorrer em Maputo em 2026, envolvendo jovens dos 15 aos 19 anos de idade, oriundos de 10 países membros da região, a saber, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Eswatini, Zâmbia, Zimbábue, Angola, Botsuana, Lesoto e Malawi. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que autoriza os ministros que superintendem as áreas de logística e de finanças a constituir uma equipa técnica para negociar com a Sociedade Comercial de Gestão de Terminais, Sociedade Anónima,
para negociar os termos de concessão a ser estabelecida pelo Governo da República de Moçambique e a sociedade concessionária na forma de parceria público-privada. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que exonera João de Abreu do cargo de Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, Instituto Público, e na mesma ocasião o Conselho de Ministros aprovou a resolução que nomeia Manuel José da Conceição Chaves para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, dizia, do Instituto Nacional de Aviação Civil de Moçambique, Instituto Público, em substituição do ora exonerado. Ainda no domínio governativo, o Ministério do Trabalho realizou uma conferência de imprensa dedicada à divulgação de informações sobre os riscos da imigração laboral em situação irregular. A conferência de imprensa promovida pelo Ministério do Trabalho reforça a necessidade de informar a população sobre os perigos associados à imigração laboral irregular. De acordo com a instituição, muitos cidadãos acabam expostos à exploração, condições de trabalho precários e ausência de proteção legal quando procuram empregos fora do país sem regularização. A diretora nacional do Trabalho Migratório do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, Alice de Brito, afirma que o governo vai levar a cabo a campanha de divulgação desta informação até ao final do ano, tendo como objetivo promover os canais de imigração laboral segura e reduzir os riscos, evitando assim possível exploração por redes criminosas. Nós, como governo, Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, vamos levar a cabo esta campanha de divulgação desta informação que vai até perto do final do ano. Tem como objetivo esta campanha promover aquilo que são os canais de imigração laboral segura, reduzir também aquilo que são os riscos que têm a ver com a vulnerabilidade em que são colocados os nossos concidadãos sob a promessa de emprego. Decidir migrar, sim, mas que esta migração observe aquilo que são os canais já definidos. Estamos a falar da migração laboral, porque se não forem observados aquilo que são os canais seguros de migração laboral, essa migração pode trazer consigo acarreta riscos significativos para o próprio trabalhador. Estamos a falar de situações em que trabalhadores podem ser colocados numa situação de exploração, falta de proteção social, abuso e violação dos direitos laborais e até numa situação de exploração por redes criminosas. É por via disto que continuamos a reforçar aquilo que são os nossos procedimentos. Aprovamos, houve uma revisão do regulamento que aprova o decreto 16/2025, de 19 de outubro, sobre o licenciamento e o funcionamento das agências privadas de emprego, que é um instrumento orientador sobre aquilo que são os mecanismos para o recrutamento ou colocação de moçambicanos no exterior. Alice enfatiza que o contrato de trabalho deve ser revisto por uma entidade competente. Acrescenta ainda que, na ausência de memorandos de entendimento, é necessário que o país em que o cidadão será colocado tenha representação diplomática ou consular. O contrato de trabalho deste trabalhador deve ser visado pela entidade competente ou que superintende a área do trabalho, neste caso que é o Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, mas também ao nível das cooperações temos situações em que esta intermediação de emprego pode ocorrer sob a umbrella de memorandos de entendimento. Não obstante, não havendo memorandos de entendimento para situações em países em que nós não temos memorandos de entendimento, esta intermediação de emprego pode ocorrer desde que o país para o qual, onde essa agência privada de emprego pretende colocar um moçambicano, tenha lá uma representação diplomática ou consular. Então, toda a oferta de emprego deve ser comunicada ao setor que superintende a área do trabalho, ao nível
nacional, Direção Nacional do Trabalho Migratório, e ao nível dos nossos departamentos de trabalho e segurança social em todas as províncias. Por fim, a diretora concluiu dizendo que toda oferta de emprego para o exterior deve ser formalizada por escrito e que os candidatos devem assegurar que os seus documentos de identificação estejam em local seguro e sob a sua posse. Há alguns aspectos que o próprio candidato deve ter em consideração quando está por diante de uma oferta de emprego para o exterior, entender que toda oferta de emprego para o exterior deve ser traduzida por escrito, tem que entender quais são as disposições que estão nesta oferta de emprego, desde o salário, as condições de trabalho, para que área essa pessoa vai trabalhar, e este contrato deve ser visado pela entidade competente. A entidade competente é responsável por verificar a idoneidade deste potencial empregador lá no país de destino onde pretende se recrutar esse moçambicano. E outro aspecto que os candidatos devem ter em consideração é que os seus documentos de identificação devem estar em um local seguro e sob a sua posse. Não é cobrado quaisquer valores relativamente a esta questão do custo de recrutamento ou pelos serviços prestados ao candidato. O candidato não deve ser pago, não deve ser cobrado nenhum valor, ou seja, não deve pagar pelos serviços prestados, isto é de lei. Devem ser informados antes da partida sobre aquilo que são os regulamentos, as leis, o que é viver e trabalhar nesse país onde este candidato pretende trabalhar e toda a informação relevante do país de destino. Passando para a saúde, o Hospital Provincial de Tete, já no centro do país, garante que existe um estoque considerável de sangue para atender situações de emergência. No entanto, as autoridades sanitárias alertam para a necessidade de reposição deste líquido vital a cada 35 dias, apelando à sociedade que doe sangue e salve vidas. Esta sexta-feira celebrou-se o dia 29 de agosto, Dia Nacional do Dador de Sangue. Uma data que serve para sensibilizar a sociedade de como salvar várias vidas sem ter que esperar nada em troca. Estou-me a sentir bem e estou feliz por ser dador. Importância dizer que eu estou para ajudar, né? Aos doentes que se padecem de sangue. Esse ato é um ato de herói anônimo, que a quem salvamos não conhecemos. E a pessoa que vai salvar nem vai te conhecer. Simplesmente nós damos a bênção de agradecer a Deus e também salvar a vida de outras pessoas. No dia em que tive essa oportunidade de vir cá para o hospital para procurar saber meu grupo sanguíneo, me disseram que primeiro devo doar. Quando doei, tive a oportunidade também de ter mais informações sobre a saúde. Elder Dombole, médico-chefe provincial em Tete, diz que a maior unidade hospitalar da província está com unidades de sangue consideráveis para responder a situações de emergências, mas sempre haverá necessidade da sua reposição. Neste momento, felizmente, no nosso maior hospital de referência, que é o Hospital Provincial de Tete, nós estamos estáveis em termos de sangue para responder todas as demandas de emergências, sejam elas obstétricas, cirúrgicas, ortopédicas. Então, estamos confortáveis, mas digo mais uma vez, o sangue tem um prazo de validade de cerca de 35 dias, então a sua reposição é fundamental. Então sempre precisamos de dadores de sangue, então queremos pedir para que mesmo em condições de estabilidade no nosso banco de sangue, nós precisamos de repositores, precisamos de dadores voluntários. Este ano, o Dia Nacional do Dador de Sangue é celebrado sob o lema Doe sangue, doe esperança, juntos salvamos vidas. De salientar que os serviços de parto, os acidentes de viação são alguns que mais têm solicitado a transfusão de sangue nas unidades hospitalares. Na província de Gaza, a Associação Boa Vontade, no distrito de Xanguene, comunidade de Nhancuze, pede ao governo a alocação de uma pá carregadeira e de uma motobomba para o escoamento de águas.
A cooperativa foi criada em 2016 e conta com mais de 20 colaboradores e dedica-se à criação de peixe em cativeiro, como também à produção agrícola. Atualmente, a associação produz 3 toneladas de pescado semestralmente e pede a alocação de meios para impulsionar a atividade. Pedimos uma motobomba para escoamento das águas para os tanques abertos para a escavadora. Não conseguimos fazer limpeza, assim como a própria pesca. Não conseguimos difundir, os ladrões já atacam à noite, por isso não entramos a produção conforme. Face ao dilema, parlamentares se juntaram à comunidade para melhor se inteirarem da inquietação dos mesmos e prometeram levar o assunto a instâncias competentes. Também pediram a necessidade de melhoria da qualidade da ração. Então, nós vamos poder levar essa questão para a Assembleia da República para podermos discutir. Aliás, vamos levar e discutir com o governo nos vários níveis sobre como dar solução para que a sua produção aumente cada vez mais. Vale lembrar que, para além de pedirem a alocação de uma pá escavadora e uma motobomba, os mesmos revelaram que sofrem frequentes roubos de peixe nos tanques. Entretanto, existem ou persistem queixas relacionadas ao longo tempo de missão e à falta de apoio psicológico aos militares destacados em Cabo Delgado. Sobre o assunto, o professor e comentador Marcelino Pangaia traz algumas sugestões, como também reformas para melhorar a situação. Já tem sido reportadas situações em que os nossos militares, os nossos jovens, o tratamento que tem sido dado é pífio. Já houve mídias que mostraram o soldado moçambicano comparando-o com o soldado ruandês. Vimos ali as botas quase gastas, em alguns casos até de sapatilhas, o próprio uniforme cansado. Não digo a questão dos mantimentos. Já tem sido uma reclamação nesse sentido. Há problemas da logística no concernente à alimentação. Há problemas, inclusivamente, do próprio armamento, quando é comparado com o equipamento que o soldado ruandês ele traz. A aposta que está-se a dar neste momento do exército estrangeiro, garantindo assim valores bastante altos para manter o exército estrangeiro no nosso país, no lugar de poder apostar no reforço da capacidade nossa aqui internamente, é um falhanço de estratégia que está a acontecer. O país tem jovens inteligentes, o país tem inteligência militar que, havendo o investimento para o efeito, nós nem precisaríamos desse apoio dos ruandeses. Então, aqui passa necessariamente pelo governo repensar naquilo que é a capacitação do nosso exército, o investimento para o nosso exército, por forma a nós podermos conseguir efetivamente a defender a nossa soberania. Há muito investimento que é colocado para o esforço de campanha, para o esforço de garantir com que haja vitórias sobre vitórias, no lugar de buscar esse investimento para defender a nossa soberania. Então, aqui está a falhar e essencialmente é isso. Pensemos na nossa soberania em primeiro lugar. Não há nenhum país que pode estar de pé sem que tenha uma soberania ela devidamente protegida. E uma vez mais o professor Marcelino Pangaia, melhor dizendo, voltou a intervir, mas agora sobre a política externa do país. Segundo o comentador, Moçambique está a entrar numa zona de risco ao criar alianças que podem comprometer as relações com os Estados Unidos da América, a Rússia e outros mais da SADC. Faz-se cooperação com Colômbia. Colômbia é um país que neste momento está de costas viradas com Trump, devido ao fato de drogas. Faz-se cooperação com Ruanda. Ruanda que está de costas viradas com a SADC devido ao envolvimento de Ruanda com
a República Democrática do Congo. Faz-se cooperação com a Ucrânia. Ucrânia que está de costas viradas com a Rússia. Eu não sei o que a diplomacia moçambicana está a fazer ao poder estar a criar inimigos com as potências mundiais. Vimos há dias os ucranianos na catedral a poder rezar, a poder orar sobre a questão da droga. Não estamos contra isto, mas a pergunta é, será que os russos gostaram mesmo daquela oração a decorrer no nosso país relativamente àquela situação? Veja só que numa altura em que a guerra ou operação especial, como queira dizer, ocorria, Moçambique entendeu abrir a embaixada da Ucrânia em Moçambique. Se não sabiam, aquela ali foi uma ofensa para a Rússia. E pode dizer que não, o país está superando, não tem nada a ver com a... Olha, os russos, eles são ciumentos. Eles nunca gostaram que os seus inimigos sejam amigos dos seus amigos. Então, a amizade que o país está a fazer agora com a Ucrânia, agora já publicita essas orações na nossa catedral, entre vários outros, isso está a criar situações anômalas com relação à diplomacia, o relacionamento entre a Rússia e Moçambique, o relacionamento entre Moçambique e a SADC em face do acolhimento do Ruanda, o relacionamento com os Estados Unidos em face da aproximação do nosso país com a Colômbia. Colômbia, já sabemos o histórico da droga, mas recentemente ouvimos aqui assinar o acordo de coisa. Então, este país está preparado para poder puxar conflitos para o nosso país. Aprenda com Lula da Silva, a diplomacia que Lula da Silva tem estado a dar relativamente a esse tipo de situações. É preciso que o país comece a repensar. Nós estamos cansados de guerra. Quando a Rússia começar aqui a criar seus grupos para desestabilizar esse governo, quando os Estados Unidos começarem a criar grupos aqui de poder em face de ficar descontente por parte dessas relações que está a puxar, de países que pelo seu histórico são problemáticos, a nossa diplomacia tem que rever isso. Já está cumprida a missão de informá-lo aqui no Telenotícias, mas nós não podemos ir sem antes prometer voltar na segunda-feira com mais informação para si. Pedimos que continue ligado a nós a partir especialmente da nossa página do YouTube FTV Live. Subscreva ao canal para que possa receber as notificações sempre que nós publicarmos alguma atualização, seja do Telenotícias como também de outros programas de debate. Falamos do Linha da Frente, Debate Político, FTV Debate e quantas mais novidades houver. Caro telespectador internauta, é tudo por hoje, mas prometemos voltar, como temos dito, à mesma hora, 19 horas, segunda-feira, para informá-lo. Que o seu dia de sábado seja altamente abençoado, o final de semana ainda mais. Fique bem, fique com Deus. Até lá.